Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, nós aprendemos com o Evangelho, nós aprendemos com a vida de Jesus Cristo que, como até mesmo o Messias afirmou diante de Pilatos, e até hoje, o reino de Jesus Cristo ainda não é o da terra. Como nós também aprendemos em João 1, no capítulo 5, no versículo 19, que o poder terreno ele jaz nas mãos do maligno. Nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que a Terra, ainda como um planeta de provas e de expiação, a Terra predomina na Terra o mal. Quando nós falamos em assuntos políticos, nós não alimentamos a ideia de mostrar para você um caminho para que a doutrina espírita chegue no poder terreno. Não representa o caminho de alcançar o poder terreno. Porque, muito embora você ainda não acredite, na Terra, no poder terreno, ainda predomina o mal, jaz o maligno. Quando nós despertamos em torno de assuntos políticos, é para que nós possamos aprender a lidar com as estratégias daqueles que estão no poder terreno, para que nós possamos tirar espiritualmente e do ponto de vista integral o melhor benefício da nossa encarnação aqui na Terra. Então, o nosso convite é a conscientização, porque nós aprendemos com Jesus Cristo que nós somos seres dignos. Jesus Cristo não só declarou o princípio da dignidade da pessoa humana, ele a viveu. Para ele não existia diferença entre o estadista, aquele que estava no poder, a prostituta, o ladrão. Todos nós, em essência, somos dignos. Todavia, nós precisamos perceber, nós precisamos nos conscientizar de que aqueles materialistas que estão no poder, eles encaram, geralmente, na maioria das vezes, o indivíduo como uma peça insignificante. Para a maioria dos governantes, o ser humano, a individualidade é algo desprezível. Então, se você não cuidar da sua dignidade, talvez você perca ou não aproveite de forma precisa a sua encarnação. Segundo os materialistas, especialmente segundo aqueles adeptos da doutrina marxista, o indivíduo é desprezível e, como tal, ele tem o dever de abraçar, de pensar como o líder ou levantar a bandeira do partido a que se vincula. Se ele não pensar como líder ou não levantar a bandeira do partido a que se encontre vinculado, certamente ele será rotulado como traidor e, como tal, ele deve ser evaporado, ele deve ser liquidado. Você sabia, por exemplo, que Leon Denis ele abraçava a bandeira socialista? Além de espírita francês, Leon Denis ele também era adepto, tinha uma visão socialista. Sim, Leon Denis, socialista, mas no entender de Karl Marx, ele era um socialista ou deveria ser tipificado como um socialista utópico. Por que socialista utópico? Porque, segundo Marx, socialista utópico é aquele que aguarda o advento do socialismo como fruto da evolução, fruto do amadurecimento do indivíduo, da conscientização não só da pessoa humana, como também do aprimoramento das instituições.
Todavia, Karl Marx assim não pensava. Como materialista, ele levantou a bandeira de que o socialismo ou o Estado social deveria ser alcançado, se necessário, pela força e pela violência. Em contrapartida, Leon Denis sempre respeitou o indivíduo em sua dignidade, sempre respeitou a liberdade da pessoa humana, sempre respeitou o livre arbítrio, jamais a força, muito menos a violência. Agora, entre os dois, Leon Denis respeitava o indivíduo, enquanto Karl Marx, o indivíduo é uma peça ínfima, é um ser desprezível. Por isso que a visão materialista, sobretudo a de Karl Marx, é de que ele é um socialista revolucionário. Porquanto, como ele defendia, se o socialismo era algo inevitável no futuro, ele se achava no dever de impor, de antecipar, de impor o socialismo pela força, pela violência. E o indivíduo não tem importância. Dignidade da pessoa humana? Muito menos. O indivíduo é desprezível. Entendeu, então, o motivo de se abraçar guerrilhas, o vandalismo e defender as invasões? O desrespeito ao Instituto da Família? Segundo Karl Marx, contrariando Leon Denis, que abraçava a tese da evolução, e Karl Marx da revolução, segundo Karl Marx, não há evolução na vida. O próprio nascimento em si é uma revolução. Tanto é verdade que ele, Karl Marx, usou a metáfora da sua função como uma de obstetra. Ele à força fazer com que o filho nasça. Fazer acontecer, antecipar aquilo que é inevitável. Agora, em sã consciência, entre nós dois, entre todos nós aqui, entre nós que estamos compartilhando este pensamento, você se acha desprezível ou você se olha com dignidade? Você admite que algo ou alguém tem o direito de impor aquilo que você deve pensar? Você acha digno que alguém imponha aquilo que você deve pensar? Você já pensou também, nos dias atuais, de que talvez aquilo que você rotule como sua opinião, talvez não seja verdadeiramente sua? Você já parou para pensar que talvez aquilo que você pense como uma liberdade de opinião, talvez aquilo que você alimente como ideal, seja fruto de uma hipnose? Você admite o uso da força, da violência ou da manipulação? Concorda que a sua opinião seja fruto de uma hipnose ou de uma manipulação? Lembremos-nos todos, pelo menos eu não me considero desprezível. Eu aprendi com Jesus Cristo que sou digno, como você. Mas, veja bem, Karl Marx ele percebeu que os proletários não aceitaram a ideia de usar as armas contra os patrões. Os proletários não aceitaram o uso da força e da violência. Então, ele, como um obsessor, percebeu que o caminho, isso se deu do transcorrer das décadas, que o caminho seria não a revolução proletária, mas a revolução cultural. Manipulação da mente, seja pela televisão, pela escola, pela universidade, pela deturpação, pelo desprezo do instituto familiar, pelo menosprezo aos conceitos de pátria e de nação. Revolução proletária, frustrada pelo não concordância dos proletários ao uso da violência. Então, a revolução cultural.
Então, é um convite para que nós mantenhamos-nos atentos para filtrar os conceitos, as nossas opiniões. Se infrutífera a bandeira da violência, o caminho adotado por muitos até hoje é a lavagem cerebral, a hipnose coletiva. E cuidado, se você se considera digno, cuidemos de nós mesmos, zelo próprio. Agora, se você se respeita, se você tem consciência da sua dignidade e se você alimenta ideias ou opiniões diferentes do vulgo, se a hipnose coletiva não foi exitosa quanto a você, certamente todos nós, você será rotulado como traidor e é bem possível que nós corremos o sério risco de ser presos ou até mesmo exterminados. Então eu penso que todos nós devemos nos perguntar: será que a nossa individualidade, a nossa dignidade está correndo risco aqui no Brasil? Corremos o risco de sermos rotulados de traidores, golpistas e até mesmo sermos liquidados, exterminados, mortos, simplesmente por defender a nossa própria dignidade, a nossa própria individualidade? Prestemos atenção. Jesus Cristo entre nós disse que a verdade é o caminho da libertação. Todavia, muitos líderes não têm interesse que conheçamos a verdade. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo incomoda. Tem muitos líderes, muitos partidos que esperam que você evapore. E talvez este líder que você abraça, ou este partido a que você se vinculou, talvez será no futuro o seu próprio carrasco. Então penso que se nós estamos aqui para aproveitar a nossa encarnação da melhor forma possível, não existe outro caminho a não ser a conscientização, a defesa da nossa própria dignidade. Daí a importância da cidadania, da conscientização, enquanto ainda desfrutamos de parcial liberdade. É triste constatar, mas se nós estamos aqui na Terra, onde o poder ainda jaz nas mãos do maligno, onde ainda predomina o mal, nós precisamos aprender a nos defender, nós precisamos a fugir das estratégias das sombras, e a lucidez é o melhor caminho. É bem provável que você não esteja dando atenção devida àquilo que nós estamos falando. Talvez até mesmo rotule de ridículo o nosso pensamento, mas aprendamos com Jesus Cristo. E todo aquele que pensa, e ele pensa com dignidade, ele incomoda o ambiente onde ele vive. Estude a vida de Leon Denis, que escreveu o livro Socialismo e Espiritismo. Ele, com esta visão, o bem coletivo, jamais desprezou o indivíduo, jamais desprezou a dignidade da pessoa humana e jamais levantou a bandeira da força, da violência e da invasão. Certamente por isso, ele foi, como muitos outros, rotulado de socialista utópico. Em confronto a esta expressão, o materialista histórico é aquele que usará de todos os meios, de todos os artifícios para chegar ao poder. E tenha certeza de que, chegando ao poder, ele declarará de forma certa, indubitável, de que o indivíduo é desprezível. O que importa é o Estado. O que importa é a vontade do líder. O que importa é aquilo que o partido defenda. Então, não perca seu tempo discutindo com o seu semelhante a respeito de política partidária. Conscientize, olhe para você mesmo em sua dignidade. Todos nós procuremos aprender. Não acredite naquilo que nós estamos falando. Leia, estude, pesquise, aprenda a se defender, aprenda a conhecer, ou pelo menos a buscar o melhor caminho.
Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Muita paz. Até breve.